E aí, galerinha, paz do Senhor pra vocês. Eu não tava com saudade de estar aqui conversando com vocês sobre algo tão gostoso que é a nossa fé, que é vivenciar a fé, viver e conhecer a fé católica apostólica romana. Bom, nós vamos dar continuidade ao que a gente já vinha fazendo há algum tempo atrás, porém, creio que o Espírito Santo vai nos conduzir muito melhor agora nessa nova etapa. Bom, vamos dar continuidade ao nosso estudo lindo e maravilhoso do nosso YouCat, né, que é uma versão para nós jovens, que eu me considero jovem ainda, do Catecismo da Igreja Católica. Porque nós sabemos que nós vivemos a fé apostólica, aquela fé que segue os passos de Jesus, que busca a santificação por meio da vida de Jesus, da vida dos apóstolos e de tudo aquilo que pela fé e pela tradição nós vivemos. Bom, o que hoje nós vamos entrar, aproveitando que semana retrasada vivenciamos, né, a paixão de Cristo, vemos Cristo, pudemos estar mais próximos à mortificação de Cristo por nós, para a nossa redenção. Vivemos a cruz, vivemos a via sacra, vivemos a humildade extrema de Jesus na semana retrasada, vivemos a glória de Deus e a nossa vitória, vitória pelo amor de Deus e por Jesus na cruz e na ressurreição. E graças a Deus vivemos também nesse domingo a maravilhosa festa da Divina Misericórdia, que é a festa na qual Jesus derrama, é o dia, um domingo após o domingo de Páscoa, que Jesus derrama suas bênçãos e sua misericórdia por nós. E cabe muito bem a pergunta hoje do YouCat, que é a pergunta 9, né, do segundo capítulo já do YouCat. O que nos mostra Deus quando nos envia o seu Filho? No Catecismo, nos parágrafos 65 ao 66 e no parágrafo 73, diz o seguinte: em Jesus Cristo, Deus mostra-nos toda a profundidade do seu misericordioso amor. Através de Jesus Cristo, torna-se visível o Deus invisível. Deus se faz visível. Deus se faz carne para que nós possamos viver, escutar e aprender com a vida dele, com os ensinamentos dele, com o amor dele. Ele se torna-se como nós. Isto mostra-nos até que ponto vai o amor de Deus. Ele carrega todo o nosso peso. Ele percorre conosco todos os caminhos. Ele vive a nossa solidão. Quantas vezes nos sentimos só? Jesus viveu a solidão também. Naquele momento em que o coração dele, que ele entrou em agonia porque ele não sentia a presença do Pai. Parecia que o Pai o havia abandonado. Quantas vezes nós nos sentimos abandonados por Deus? Quantas vezes, por conta dos inúmeros problemas que nós temos, que não conseguimos solucionar, nós nos sentimos abandonados por Deus. Ao contrário, neste momento Deus nos está dando tanta graça, a graça de uma nova conversão, a graça de uma volta para Ele, a graça da oração, de se colocar de joelhos e vivenciar. A solidão também foi vivida por Jesus. E nem por isso Jesus deixou de crer no Pai, nem por isso Jesus abandonou a cruz, porque ele sabia, era obediente a Deus e sabia o que significava a cruz para o Pai, o que significava a cruz para Ele, o que significava a cruz para nós. O nosso sofrimento, quanto que Jesus sofreu na cruz? Cada humilhação, cada ferida, cada profanação daquele corpo santo, o sofrimento dos pecados naquele momento. Eu creio que Jesus sentia todos os nossos pecados na carne, porque o pecado nos machuca também. O pecado nos faz criar feridas em nós e fere, dói. E quantas vezes essas feridas nós também provocamos em outras pessoas? Jesus viveu os nossos pecados. Toda aquela dor, todo aquele sofrimento dele foi as nossas dores também, porque o pecado nos feriu. O nosso medo da morte, Jesus também teve medo da morte. Jesus não queria, no momento antes
da traição, do ato em si concreto da traição de Judas, Jesus vivenciava o medo da morte. Ele pediu para Deus: Deus, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele sofreu a agonia de não querer também. Porém, a grande diferença, ele falou: mas que seja feita a tua vontade. Jesus também teve medo da morte, como nós também temos. Porém, ele foi confiante. Porém, ele foi obediente. Porém, ele teve esperança naquilo que Deus colocou no coração dele, naquilo que o Pai pediu a ele. E apresenta-se onde não podemos avançar para nos abrir a porta para a vida. Nós, por nós mesmos, não podemos ter a vida eterna porque somos limitados, somos pequenos, somos criação. Porém, a Deus é possível nos dar e ofertar a vida eterna. Ofertar e quebrar as barreiras da morte. Pela morte de Cristo, recebemos a vida. E muitas vezes é uma vida que não vem após somente quando morremos e vivemos na glória de Deus, junto aos santos, junto aos anjos, junto à imensidão do que é a glória de Deus. Nós podemos vivenciar a vida vivos. Quantas vezes nos sentimos mortos? Eu falo por mim, pela minha história de vida, eu vivi uma vida morta. Uma vida sem esperança, uma vida sem nada. Uma vida completamente morta. Respirava, andava, porém estava morta. No momento em que eu redescobri, porque todos nós conhecemos a Cristo, por mais que nós neguemos, nós conhecemos a Cristo. Mas no momento que eu quis, que eu deixei me abrir, que Jesus entrou na minha vida, eu tive vida nova. Eu vivi. E é uma vida extremamente diferente e maravilhosa. E Jesus, Deus nos apresenta Jesus como a extrema misericórdia de Deus. Eu fico pensando, Abraão, no dia que Deus falou assim: me dá em sacrifício o teu único filho. Da forma que Abraão subiu o monte para entregar o filho a sacrifício a Deus. O coração dele, como que o coração dele sentia? A dor, era um filho tão esperado, um filho tão desejado, um filho que veio por graça de Deus. E eu fico imaginando Deus no momento que Jesus carregava a cruz e ia para o monte também, que ia para o Calvário. Como que estava o coração de Deus? Não foi fácil ver o filho dele ser crucificado. Não foi fácil para ele ver que a cegueira que nós nos encontrávamos no momento que nós gritávamos. Porque eu me coloco naquela multidão também que gritava: crucifica-o. Eu me coloco. Temos que nos colocar, porque muitas vezes, todas as vezes que pecamos, nós crucificamos Cristo novamente. E naquele momento de ver o filho sendo crucificado, eu acredito que foi a maior misericórdia, porque não foi fácil para o pai e muito menos fácil para o filho fazer isso por nós. Então, sim, Jesus é o extremo da misericórdia de Deus. Jesus é o extremo do amor de Deus por nós. Jesus é o extremo do que pode ser o amor, do que pode ser a confiança de Deus crer tanto em nós, de nos amar tanto, para se fazer homem, nos ensinar a caminhada, nos dizer: siga-me. Não dizer que vai ser fácil, porque ele fala para nós carregarmos a cruz e o seguir, mas a maior prova de amor e de misericórdia foi todo aquele sangue derramado no Calvário, todo aquele sangue derramado no madeiro. Foi aquela última gota de sangue e água derramada, já a morte. E é isso que a gente hoje, é isso que Deus me colocou no coração já há alguns dias para poder falar para vocês, dessa misericórdia extrema de Deus em